Fala, resenheiro! Tudo bem? Rafael Paiva na área. Peço que você se inscreva no Flu Resenha, compartilha, comenta, manda pra geral. Vamos junto, hein? Saudações tricolores. Vamos falar do jogo de sábado, que sim, é uma batalha pra gente. Então já tá aqui o Ratinho já, ó. Vou botar aqui, ó. O Ratinho já tá Cadê aqui. a água pra ele beber? Não tem água, mas tem energético. Ih, olha aqui o copo. Nossa! Romerito! Tá aí, ó. Romerito mandou lembrança pra vocês, meus eternos vice. Eles estão todos bobos, cara, que a gente foi eliminado e eles passaram num sufoco, com um gol cagado no Atlético Goianiense. Eu já falei pros vascaínos, vocês não vão se classificar na próxima fase. Talvez vocês até possam se classificar dependendo do adversário que vocês peguem. Mas, cara, vocês não vão ganhar título, isso é um fato. Vocês vão ficar mais um ano lutando pra não cair. Cara, o Fluminense foi eliminado, perdeu, foi vergonhoso? Foi. Vocês estão zoando? Tá certo de zoar. Né? Mas eles também não vão longe, mais um ano lutando pra não cair, não vai ganhar porra nenhuma. Eu não sou de apostar, mas me botaram tanta pilha. Naquela sequência de vitórias do Vasco, Fluminense lá embaixo, que é, papapá, rapaziada botando uma pilha. Aí um amigo meu flamenguista apostou com o Botafoguense e eu apostei com o Vascaíno. Uma mala de cerveja, quem termina na frente. Vai ser a cerveja mais fácil e mais saborosa que eu já ganhei na minha vida. Cara, eu vou... Pode falar, Paiva. Não, vai falar sobre o clássico, a gente já começa falando aqui. Vamos falar sobre o clássico agora, né, cara? O que vocês acham, cara? Rapidinho, só pra falar esse negócio do quem vai terminar na frente de quem. O Vasco foi líder da terceira rodada, né? Sim, fizeram a festa danada. O que aconteceu naquele mesmo ano? Caiu. Exatamente. Ganharam 5 partidas agora e vão lutar pra não cair de novo. Mas, Paiva, pode falar aí o que você iria falar sobre o jogo, que a gente vai entrar agora no papo sério aqui, falando sobre o jogo agora. Cara, no confronto importante é o que a gente chama no futebol de jogo de 6 pontos, né? Porque é um confronto direto. Não, o Vasco tá lá em cima. Meu irmão, o Vasco tá muito perto da zona de rebaixamento. Tá. Uma porrada do Fluminense no Vasco, o Vasco fica a 1 ponto da gente. Então, é briga contra rebaixamento, é a realidade do Vasco. Não adianta. Eles passaram na Copa do Brasil, mas não, eles ainda estão vivendo uma ilusão. Eu tenho uma amiga e um amigo, 2 vascaínos, e eles me zoaram. Ah, contratou o Coutinho, vai virar baile. Teu time tentou e não conseguiu. Eu falei, cara, graças a Deus vocês levaram o Coutinho, porque eu pensou mais um jogador que não anda, que não joga em campo. Cara, gente, não tem a menor condição. E aí, essa semana me mandou mensagem, realmente você tinha razão. O Coutinho tá andando em campo e tá atrapalhando. Tá, por quê? Porque o Vasco tinha um contra-ataque rápido e matou. Você já tinha o Payet lá com essa mesma dificuldade, questão física. Aí você tem que encaixar Payet e Coutinho no time. Coutinho, cara, e os seus amigos. Coutinho e amigos, né? Porque é brincadeira. Bizarro, um negócio bizarro, né? Não, peraí, eu tô levando a galera aqui. Ó, eu falei isso pro amigo meu vascaíno, ele ficou chateado comigo. Cara, isso é amadorismo, cara. Isso é anos 90 total. Igual aquele eu vou jogar aí, pô, o cara tá ganhando um puta salário. Não, mas eu quero levar meus 2 amigos também. 2 parça. É time de escola essa porra? E é bizarro, cara. E aí, como o clube aceita, né? Se vende por um jogador que sei lá, fez pouquíssimas partidas nos últimos 3 anos. Mas eles se vendem por muito pouco. Se o Pedrinho era esperança de melhora do Vasco, eu acho que isso aí já foi a primeira grande, uma bola fora, assim. Absurdo. Mas sobre o jogo especificamente, antes do Quintela falar, o Quintela vai dar uma aula aqui, então com certeza. Eu prefiro falar porque eu sou mais burro, então eu falo o básico, depois eu passo para quem sabe realmente. Eu sou o cara da galhofa. Mas sobre o confronto, como eu falei, um jogo de 6 pontos, a vitória é importantíssima e necessária, e até tinha um amigo falando, mas eu pouparia contra o Vasco porque o jogo é na grama sintética. Meu irmão, é a mesma grama sintética para os 2 clubes que não estão acostumados à grama sintética. Desculpa. Tem que jogar com o time titular, prioridade é o brasileiro, e a gente tem condição de vencer sim. Aí, cara, com o Diniz, num time mulambento que a gente estava, mulambento no sentido de todo ferrado, né? Mas todo ferrado no sentido de pobre de futebol. A gente venceu o Vasco. Então por que a gente não pode vencer agora, com o Mano, um momento melhor, um time mais estruturado taticamente, com peças melhores? Então eu vejo sim uma possibilidade real de vitória. É um jogo que a gente não pode abrir mão de hipótese alguma. Se alguém falar em botar time reserva, gente, tem que ir pro hospício, é sanatório. Não tem a menor condição. O Fluminense hoje trabalha com a realidade de não cair. E não cair passa em vencer o Vasco e trazer o adversário para a zona de rebaixamento. Não vai ficar na zona, mas vai ficar ali pertinho, coladinho. E aí você bota briga, mais um bolo. Na briga, essa é a parada. Porque o Juventude, o Grêmio já deu uma desgarrada, o Inter tem 4, 5 jogos a menos que a maioria. A gente então, tá com um jogo a menos. O Vasco tá com um jogo a menos também? Não. O Vasco e o Fluminense tem o mesmo número de jogos. Então é só pra por isso, fica 1 ponto só a diferença. 1 ponto só de diferença, cara. É exatamente isso. Quintela, o que você acha sobre isso tudo? Cara, então,
a gente tá falando aqui do Vasco. O Vasco tá passando por alguns problemas também internos, né? A torcida do Vasco tá bem indignada, assim, cobrando muito. Já tem alvos, inclusive. O Léo Pelé é um dos alvos da torcida do Vasco, né? Então, assim... A gente conhece bem esse alvo, já foi nosso também. Esse momento de desequilíbrio, né, do Vasco também é algo que a gente pode explorar bastante. Eu acho que um dos grandes problemas do Vasco é a dupla de zaga, né? O Maicon, que é um zagueiro burucutu, muito fraco. O Léo, a gente conhece bem, né? Um jogador limitadíssimo também. O Vasco está tendo problemas seríssimos de recomposição. Contra o Atlético Goianiense, embora tenha vencido o jogo, poderia ter tomado 2, 3 gols ali em contra-ataques, justamente com bolas perdidas no ataque, problema de dobra pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Então, assim, o grande perigo que o Vasco traz pra gente, essa é uma coisa que a gente vai ter que tomar muito cuidado, é o Verratti, né? A gente tem tomado muitos gols de bola aérea. Esse ano, eu lembro que até o jogo contra o Vitória, em gols tomados, a gente estava com 58% de gols por bola aérea. Não sei como é que tá no momento, se manteve essa margem, se diminuiu um pouco. A gente é um time que toma muito gol de bola aérea e o Verratti é um jogador mortal nessa jogada, né? E assim, o Vasco, você fala a questão da entrada desses jogadores, o Coutinho, que não tem sido titular, né? Mas tem entrado e tudo. Né? Como é que é o volante, o Souza, né? O Souza. O Alex Teixeira também não tem entrado muito. Mas assim, o Vasco tem uma jogada. Buscar o lado de campo com o Adson ou buscar o outro lado de campo com... O Piton, que pra mim é o mais perigoso. Não é o Piton, não. É o ponto, outro ponto. Esqueci o nome dele agora. Agora também me fugiu. É um que é... Cara, alguma coisa, como é que é? Esforza. Ou com Esforza pra cruzar a bola pro Verratti. Essa é a principal jogada do Vasco. Bola longa, o Adson é um jogador muito rápido, tecnicamente limitadíssimo, mas muito veloz. Buscar o lado de campo com o Adson, com Esforza e cruzar pro Verratti. Então, assim, o Fluminense tem que ter muito cuidado com essas bolas pelos lados, né? Principalmente as bolas longas pelos lados. Por exemplo, a gente tem um problema com o Samuel Xavier, jogador que tomou muita bola nas costas, problema seríssimo. No nosso lado esquerdo, o Diogo deu uma consistência melhor, melhoramos com o Diogo. Né? O Diogo hoje consegue bloquear um pouco mais. O Fluminense é um time que dá menos a possibilidade de cruzamento, né? Com o Diniz era demais. O Fluminense dava muitos lados de campo, seu adversário, hoje dá menos, então isso é um ponto positivo. Mas muito cuidado aí com essa bola aérea. No Verratti, talvez seria interessante jogar com o Antônio Carlos e não com o Thiago Santos, porque o Antônio Carlos é mais alto, né? Pode melhorar a nossa estatura média, né? Para tentar melhorar isso daí. Mas assim, o Vasco é um time que ele não tem repertório. Mas tem essa bola aérea como um grande problema. Tem um superchat aqui do nosso amigo Leonardo Lessa, advogado. Advogado tricolor, tá falando que o Vasco e a sua torcida tem uma postura de enfrentamento a nós, né? Nosso time precisa mobilizar esse jogo como se fosse uma final para enfrentar eles, né? Saudações tricolores. Eu concordo com ele, tá? Eu acho que, a gente tem que levar esse jogo pra uma final. Dessa implicância que eles têm com a gente, que é histórica, cara, foi o que o Paiva foi muito feliz ao falar aqui, cara. É jogo de 6 pontos. Cara, só você analisar a performance do Vasco nos últimos jogos. Eles tiveram uma sequência muito boa que fizeram eles desgarrar. Mas, gente, a briga deles é pelo rebaixamento. Não é só o Vasco, não. Tem muito time que tá na primeira página da tabela que não vai ter fôlego para ficar lá. E é importantíssimo nós ganharmos ponto dessa turma. Entendeu? E até aproveitando que o Quintela falou sobre o Verratti, cara, o Verratti ele tem média de quase 1 gol a cada 2 jogos. Nesse time do Vasco que não cria nada. Então, assim, é uma preocupação muito válida. Eu vi Vasco e Atlético Goianiense, assim, foi de sangrar os olhos. Aquele gol horroroso, diz bem o que foi o jogo, tá? Foi um jogo muito ruim tecnicamente. E, assim, de 2 candidatos a briga pelo rebaixamento. Não tô dizendo que o Vasco vai cair, mas, assim, é um forte candidato, sim, a vir para a parte de baixo. Já está, né? Tá no meio da tabela, mas descendo. Eu acredito que no meio da tabela tá 4 pontos atrás da gente. Sim, na frente exatamente. Da gente. Então, assim, uma vitória contra o Vasco é fundamental, não só para aumentar o bolo, quanto maior o bolo, melhor pra gente que tá subindo. A probabilidade de vitória e a gente subir mais posições é maior, né? Olha só, o Cali tá falando aqui que o campo sintético não é o problema. Eles jogam... O campo sintético não é o problema, eles não jogam lá também. Foi o que eu falei. Exatamente. Cara, olha só, a gente teve até o André do Sentimento, né? Teve aqui na live passada, ele achava que seria melhor
poupar o Thiago Silva. Vocês acreditam nisso também? Cara, eu não pouparia ninguém. Volto a falar, a condição que a gente se colocou no Campeonato Brasileiro não nos permite isso. Seria o ideal, concordo com ele que seria o ideal, tendo visto os riscos da grama sintética. Mas assim, cara, é a nossa realidade. É uma final no sábado. E outra coisa, antes de ser uma final no sábado, tem todo o contexto de uma final pelo que o Rafa falou. É um adversário direto. Se a gente vencer, a gente vai ficar um ponto deles. A gente tem um jogo a menos, a gente tem um jogo para fazer contra o Atlético Paranaense do primeiro turno, que pode dar ainda mais tranquilidade pra gente. Imagina, a gente vence o Vasco, a gente vai a 23, a gente ganha esse jogo contra o Atlético Paranaense, vai a 26. As coisas começam a ficar bem mais tranquilas. Então, assim, infelizmente, né? É igual a situação da Copa do Brasil. Infelizmente, a gente não queria, nesse momento do campeonato, estar nessa situação. Mas estamos. Exatamente. E aí, vamos fazer o quê? Foi o que eu cheguei a comentar isso em algumas lives anteriores. É porque, infelizmente, nós saímos da Copa do Brasil ontem, mas... Até pelos confrontos no sorteio, porque, assim, é totalmente factível nós vencermos o Grêmio. E o Juventude era um adversário muito acessível também. Então, assim, com a arrancada no Brasileiro, poxa, vamos levando as Copas. Vai chegar um momento, se a gente continuar nessa pegada, com o futebol consistente que o Mano tem entregado, que a gente vai olhar, opa, desgarramos aqui. Vamos ver a Copa agora, onde que nós estamos, se existe a possibilidade. Não foge muito do Vasco, não. Entendeu? Mas é nesse ponto que eu quero chegar. Então, assim, até sobre isso, uma vitória contra o Vasco é importantíssima. Quanto mais pontos nós ganhamos agora, mais a possibilidade de, se passarmos do Grêmio, a gente lá na frente poder ter uma condição de poupar no Brasileiro e olhar para a Libertadores. Agora não dá para fazer isso. Mas o caminho para a gente vislumbrar isso na frente passa diretamente sobre uma vitória contra o Vasco. Pode falar, Paiva. Tá. Só sobre isso que você falou, vitória sobre o Vasco é importantíssima, confronto direto pelo rebaixamento. Só que depois a gente tem o Corinthians também, não é? Se não me engano, é o próximo jogo pelo Brasileiro. Aqui no Maracanã. Tem o Vasco, tem o Grêmio. Pelo Brasileiro tem o Vasco e o Corinthians. Os dois. É sequência. É sequência. Cara, são 3 jogos pra não dá pra poupar ninguém. Não tem jeito, gente. Tem que fazer o sacrifício. Não tem concessões a se fazer. O tal sacrifício que o Thiago Silva falou. Isso, exatamente. E você vence o Vasco, vence o Corinthians, acabou a briga de rebaixamento, irmão. Você pula lá pra 11º ou 12º. E aí, dependendo foco é do outro. resultado contra o jogo, dependendo das eliminatórias aí contra o Grêmio, passamos do Grêmio. Poxa, desgarramos da zona, estamos em 11º lugar. Opa, peraí. Agora eu vou fazer um planejamento para véspera da muda o cenário. Muda tudo. Então, Cara, olha só, gente, esses 3 jogos são importantíssimos. Mas o nosso cenário já mudou com essa sequência de vitórias que a gente teve. E agora você tem que manter, porque Mas, não adianta, agora já conquistamos aí a 17ª posição. Então vamos poupar. Não, batalha. Exatamente. Eu acho que é o ponto que eles estão tentando tocar justamente esse, Ivo. Cara, tudo bem. Recuperamos a confiança. Ganhamos pontos importantes, mas a gente ainda não está confortável. Não tá. Mas, cara, 4 rodadas atrás era imaginável, né? A gente vê o Fluminense nessa situação que tá... Hoje a gente tá com um jogo a menos e a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento. Cara, o prejuízo que o Diniz deixou pra gente foi um absurdo, cara. Foi absurdo, cara. Fala, galera, saudações tricolores, gostaram do vídeo? Espetacular, né? Só feito por tricolores, de tricolor para tricolor. Então aproveita, se inscrevam aqui no canal, deixa o seu like aí, compartilhem. Vem pra cá, resenha, tricolor, Fluminense, sempre, em primeiro lugar. Uma produção